O contador, ele vira um mês, ele já tem um monte de problema para resolver para essa empresa, né? Então, exatamente. Não, os problemas não acabam. 2 anos é pouco, mas dependendo do time, é uma eternidade. E o que estava por trás da metodologia de processo da MDG, do Falcone, era o método PDCA. Não dá para rodar PDCA numa startup né, que tem, sei lá, 5, 6 pessoas, né? Mas você já pode iniciar com uma visão, né, no seu DNA já pensado em processo, rodar PDCA. A mesma coisa é o contador, né? Então, de vez de ele, sei lá, querer escalar e tal, ele pode simplesmente pegar os clientes deles que tem um perfil para poder dar um churn, né? Pô, esse cara tem perfil para ir para um online. De vez de ele deixar isso acontecer, ele tem um produto aonde ele antes disso acontecer, você fala, cara, ó, eu vou te jogar para um modelo online, porque eu vi que você tem um perfil, e o modelo online funciona dessa forma, e o ticket é esse. Faz sentido para você? Então, você já abrindo o cara. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio, Os Contadores Podcast. Esse podcast é dedicado a mostrar para vocês um pouco das experiências e histórias de contadores e empresários, né, de contabilidade, mostrando um pouco da sua dedicação com o setor e mostrando suas inovações, tecnologias e também mostrando um pouco sobre atualizações, né, no setor contábil. Tanto em questão de legislações, prazos, entregas, tudo que acontece hoje no setor, tá? Meu nome é Matheus, estou hoje com um convidado ilustre aqui, né? O Bruno Guedes, da Facility. Mostrar um pouco para ele, falar um pouco, né? A gente conversar, trocar uma ideia, como é que foi esse começo da Facility. Hoje a Facility está com mais de 1.600 clientes na sua base, operando, né? E falar um pouco como é que foi esse começo, onde tudo começou, como é que foi isso, né? E aí, Bruno, vamos começar? Prazer. Se apresente um pouco para o pessoal, quem é você, como é que você começou esse meio, né, de contabilidade, qual foi a sua loucura de ir para esse setor, né? Porque você me contou que não é contador, né? Você Isso. fez outra coisa e está agora nesse meio. Exato. Minha formação é engenharia. Era isso, eu virar Uber, né? E, assim, atuei no setor, atuei também parte comercial, né? Trabalhei na Skin Cariol, no grupo Ético Heróis, eles são donos da marca Minalba, Esmaltec. Eu trabalhei na parte comercial uns 5 anos, comecinho da carreira. Depois eu fui para o setor de construção civil, e aí foi, na época eu estava, né, atuando com projetos e tal, foi quando eu vim para Brasília, né? Estamos em Brasília, né? E cheguei aqui em 2011, bem no boom imobiliário aqui. Brasília, na época, era a região que tinha mais metro quadrado em construção da América Latina. Só que, claramente, né, eu fiquei uns 2 anos ainda, claramente era uma bolha, assim, sabe? E aí eu comecei a ver alguns indícios de desgaste ali do setor, né? Muitos lançamentos e tal, aquele frenesi ali de construção e tal. Eu disse, cara, isso depois da Copa, que na época a gente tava, né, tinha muita construção por conta de Copa do Mundo, muita pressão de dinheiro na época ali, né? O governo se endividando e tal. Eu disse, cara, a música vai parar de tocar em algum momento. Provavelmente vai ser ali depois da Copa e tal. E aí eu comecei a dar uma sondada em outros setores. Por quê? O setor de construção civil, o setor imobiliário como todo, ele é o primeiro a sentir uma crise. Então, tem crise, é o primeiro setor, é varejo e construção, e o setor imobiliário, né? E sempre é o último a se recuperar. O varejo até começa a se recuperar antes. E eu disse, cara, isso vai dar um pipoco isso aqui e não vai ter mais demanda de construção e tal. E eu trabalhava com projeto, atendia
construtoras, né? Então as construtoras vão parar de lançar e tal. Nesse interim, eu sempre fui muito antenado em tecnologia. Em 2008 eu criei uma startup, ainda quando eu estava trabalhando, né, no setor privado, né? Uhum. E aí a startup era uns totens touchscreen para autoatendimento, né? Acho semelhante àqueles que você vê no McDonald's, tal, que você faz. Isso foi em 2008. Eu trazia as telas da China, Taiwan, na verdade. E aí a gente ganhou uma subvenção da FINEP, recebemos uma verba na época, 120 mil, mais ou menos. Hoje uns 300, 400, investimos no projeto, tal, não deu certo. Porque eu acho que o time não... Então, na época, não estava preparado ainda para isso. Exato. A ideia era boa, tal, mas não era, a execução não foi da forma que deveria ser. Então, tem todos alguns conceitos que depois, né, eu fui aprender lendo livros, literatura sobre startups, né? Então, essa foi a primeira startup que você criou. Foi. E aí não deu certo, deu uns 2 anos assim, mas aprendi bastante. E aí foi quando eu vim para Brasília e comecei a fazer alguns projetos trabalhando de forma de consultoria. Mas, né, ficou essa questão de startup, de aí você já tecnologia. Nesse mundo e queria seguir nesse mundo de startup, ser startupeira. Exato. E assim, a gente teve uma aceleração, né? Então, a gente foi treinado por uma galera muito boa, galera de NDG e tal, contratada pela FINEP. Então, aprendi bastante em 2008, 2009. E aí, em Brasília aqui, já com essa questão aí de bolha, eu disse, não, eu tenho que sair do setor, tal. Eu sempre gostei também do setor financeiro. A galera gosta de contratar, né? Galera de exatas e tal. Aí eu comecei a trabalhar no escritório aqui em Brasília, que eles eram uma espécie de não era um escritório, não era um agente autônomo de investimento, eles eram um braço da XP na época. A XP ainda estava fomentando o modelo de agente autônomo. Então eles eram meio que sócios da XP e tal, tinha um pedacinho e tal. Entendi. E era aqui no setor, aqui na região central, aqui em Brasília. E aí eu fiquei lá um tempo trabalhando como assessor de investimentos, depois planejador financeiro, modelo CFP de planejamento financeiro. Comecei a atender muitas clínicas, médicos e tal, para ajudar essas pessoas a alcançarem os objetivos financeiros, criar uma estratégia ali de planejamento. E aí lancei a segunda startup, foi a Highcash, com outros sócios que trabalhavam no setor financeiro, que era uma cotizadora de ativos financeiros. Na época a gente tinha um problema que o investidor ele tinha posições, né, na XP, tinha BTG nem era ainda, mas era XP, era Ágora, essas no Invest, mas na época era Isinvest. Então ele tinha posições em várias corretoras e não sabia quanto é que juntando tudo, quanto é que rendia. A própria corretora não informava o rendimento anual, mensal e tal. E aí a gente, vamos desenvolver uma parada para consolidar, ser um agregador e mostrar para o investidor a rentabilidade e tal. Então a forma que a gente descobriu foi cotizando, que é a técnica que os fundos de investimento usam, né? Eles pegam tudo, cotiza dia a dia, né? Eles pegam todos os ativos, consolidam no banco de dados, vê a posição diária dele a mercado, cria uma cota fictícia, né, abstrata, e aí à medida que esse patrimônio vai variando no decorrer do tempo, essa cota vai variando, né? Quando você aporta dinheiro, você compra mais cotas. Quando você saca, você tira cotas. Então, os fundos de investimento usam essa metodologia. Então, a gente fez isso, conseguimos um investidor anjo na época. Isso foi mais ou menos quando? Já em 2015, mais ou menos. Já. Isso, eu fiquei uns 2 anos assim como planejador. E aí a gente lançou esse projeto aí. E aí, assim, os principais clientes nossos era a XP Investimentos, né? Assim, a maioria da galera era da XP, que foi o disruptor do mercado, né? E aí, em 2016,
eles lançaram um token que a gente fazia, assim, pra gente acessar os ativos, não existia Open Finance na época, a gente fazia meio que hackeava a conta do cliente, né? Entendi. Ele passava a senha de acesso, a gente ia lá, fazia a leitura via scrap, né, que chama. Fazia o web scrap ali, Web puxando todos scrap. os dados do cliente, Exato, fazendo um robozinho ali. exato, todo dia. Aham. Então, imagina a manutenção disso aí. Aí, O problema disso é porque se mudar alguma coisa, acaba com tudo, né? Tem que exatamente. refatorar, mudar de novo. Exatamente. A gente fazia isso, tinha time, nossa, era um estresse. Aham. E aí, assim, aí veio a derradeira, o estresse derradeiro, que foi a XP implementar o token, que era uma segunda camada de segurança, Sim. que o usuário ele tinha que acessar o aplicativo, liberar um token para poder acessar a plataforma. Aham. E aí a gente viu que a experiência não ia ser a mesma coisa, a gente tinha que acessar diariamente os ativos Tá. e não tinha como acessar uma vez no mês, algo nesse sentido. E aí o projeto não andou, já se cogitava na época o Open Finance, Uhum. né? Open Bank, na verdade, hoje é Open Finance, o Open Bank, só que os bancos, né, obviamente, sempre foram muito céticos com relação a isso. Uhum. E o Banco Central ali sempre com aquela agenda ali de promover, fomentar concorrência e tal. Uma das formas que eles vislumbraram na época é fazer com que todos tenham acesso à informação, porque se a instituição A consegue informação da instituição B, ele consegue ali ter uma paridade de armas, de poder, né, tomar uma decisão de crédito e tal. Então o Open Finance na época estava sendo cogitado, mas os bancos sempre relutantes. E aí a gente, pô, não vai avançar. Tinha outras formas de fazer isso, manual. Tinha até startup que foi vendida por milhões, assim, mas fazia de forma manual. Não era a forma que a gente queria, sabe? E aí a gente encerrou o projeto. Nessa época aí de planejamento financeiro, eu já tinha uma certa vivência com contabilidade, porque, né, contabilidade sempre muito próxima ali com finanças. Com finanças, sim. Sempre indicava alguns contadores e tal. Indiquei eu meio que fui um afiliado de uma contabilidade online, a Agilize. Agilize? Fui afiliado deles aqui em Brasília e tal. Levava clientes e tal. E aí eu disse, cara, era 2015, 16 ali, né? Eu disse, cara, esse mercado de contabilidade online tem muito potencial, tem recorrência, que é algo que a gente, né, vai conversar bastante aqui sobre nos próximos episódios e tal. A contabilidade, não só online, mas como um todo, eu acho que é um dos setores que tem uns LTVs mais altos que existe, né? E tem recorrência, tudo que a galera, os fundos gostam. Hoje a empresa ela precisa, né? Porque a nossa legislação é muito complexa. Então precisa de alguém que cuida disso para as empresas, né? De forma recorrente e tal. Então o contador ele vira um mês, ele já tem um monte de problema para resolver para essa empresa, né? Exatamente. Então, os problemas não acabam. Não acabam, exatamente. E aí, assim, eu tava buscando algo que fosse escalável, que fosse de recorrência, que usasse tecnologia, que tivesse inovação, que tivesse pulverização também. Um mercado de contabilidade extremamente pulverizado. Então foi a decisão que eu disse, não, então bora montar um business de contabilidade, né? Qual é a onda agora? Tinha a Contabilizade, que ela é de 2014, então eles conseguiram levantar muita grana, e aí foi a referência, assim, pra gente iniciar. Então a gente iniciou, recurso próprio, né? Então a gente meio que na época foi tipo a Contabilizei do Cerrado, assim. Então a gente fazia tráfego só para a região aqui do Goiás, Brasília e tal. A gente focou desde o início essa questão de contabilidade online mais humanizada, touch tech, né? Tanto que se você pesquisar touch tech no Google, a gente meio que se apropriou dessa palavra-chave. É o termo que a gente defende, né? Que é o touch de contato, cliente, né? Proximidade, e o tech de tecnologia. Então, desde o início foi assim. E aí, a principal
saída de caixa, né? Porque não dava pra gente concorrer com a galera, né? Eu sei que 2 anos é pouco, mas dependendo do time, é uma eternidade. Então, a gente estava ali na caixa do incumbente ali, né? Que era Contabilizei. E a gente precisava criar alternativas para a gente sair da caixa deles, né? E aí uma das formas que a gente buscou, né? Uma pequena alteração foi a questão de ter tecnologia, de ser contabilidade online, de ser um self-service low cost para usuário, mas ter essa questão de estrutura física para receber clientes aqui. Então a gente começou Brasília, então a gente tinha uma estrutura que o cliente ia lá, conversava e tal. Isso foi um diferencial, né? Porque até pela própria tese, acredito, das contabilidades online, principalmente com qualquer startup que vem fundo de investimento por trás, o negócio é escala, né? Escala. E não dá para você escalar atendendo pessoas de forma artesanal e tal. Eu queria saber um pouco mais do começo ali da Facility, né? Que ela é uma startup, né? Sim. Iniciou você sozinho, iniciou com você com mais pessoas? Essas pessoas que iniciaram com você eram contadores ou não? Como é que vocês fizeram nesse começo? Como foi a primeira venda de vocês? Né? O primeiro Legal. atendimento? Show. E depois, como é que foi isso, vocês criando a tecnologia? Porque hoje vocês têm a tecnologia de vocês, né? Sim, Tecnologia própria. Isso. Então, esse começo, assim, como é que foi? Até para o pessoal saber como é que é esse início. Levou quanto tempo? Se vocês tiveram também um investimento, né? Um investidor anjo ali para ajudar vocês, para ter essa escala. Começou a cogitação do projeto em 2016, mas nada startado ainda, só conversando. Aí eu chamei 2 sócios meus que trabalham em outros projetos. E aí a gente tava cogitando. Segundo semestre de 2017, a gente iniciou o MVP, que foi o projeto, né? Basicamente era um emissor de nota. Então era emissor de nota e vocês fizeram essa tecnologia de emissor de notas. Tinha emissão de nota. E aí era Ibrahim e Rogério, dois sócios que ainda estão até hoje, mas eles tinham outros projetos. E aí, um pouquinho depois, com a entrada da Cotidiano, aceleradora, que eles nos aceleraram, aí a gente fez um reajuste no cap table da empresa. E aí eu trouxe 2 sócios muito bons na época, que foi a Rita, que está com a gente até hoje, nossa CTO. Ela fez o projeto de cotização da Highcash, aquele projeto lá. Então, eu já conhecia ela e eu via muito potencial nela. Ela tinha 3 anos de formada na época. Só que ela é meio gêniazinha. Criativa. Muito, muito, muito competente. E aí eu trouxe ela e trouxe uma contadora que fazia um freelance pra gente e ela era muito inteligente também, a Lilian. A Lilian, ela acabou depois saindo porque ela se formou em Direito e hoje está lá nos Estados Unidos e tá seguindo a área do Direito. Mas ela foi sócia nossa e nos ajudou demais ali no começo, ali. Entendi. Como contadora, né? E aí, o projeto, como eu falei, ele iniciou ali com essas 3 peças-chave, né? Eu ali coordenando, também muito envolvido com parte comercial, né? Caixa de produto e tal. A gente começou ali com o MVPzinho ali de emissão de nota, contabilidade online, e ele tinha um emissor. Então era a principal entrega nossa. O usuário vinha, conversava com a gente ali de forma física mesmo, tomava um café e tal. Pô, legal. Tô te pagando R$100, eu tô tomando café, tô conversando com você e tal. Aí só pra eu entender, esses clientes no começo já eram clientes aquele ticket baixo, aqueles que eram PJ, ou já vocês também estavam buscando pegar empresas grandes também? Não, a gente sempre... Enfim, aí a gente foi acelerado pela Cotidiano, né? Então, muito grato pelo trabalho que eles fizeram. E assim, desde a Highcash eu já vim estudando muita coisa sobre startup, né? Então, persona, encaixe de produto, canais de aquisição, mercado.
Então, tudo, né? Customer success, né? Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Uhum. Então, basicamente, tá tudo na teoria, na minha cabeça, né? Uhum. Então a gente começou, né? Encontrando ali um nicho de mercado, que era os PJs, né? Os empresas, que na verdade não é um empresário, um empreendedor, aquele cara visionário, um Eike Batista da vida. É um cara que tá pagando 27,5% de imposto e quer abrir uma empresa para pagar menos dentro da legalidade, obviamente. Uhum. E aí a gente buscou essa persona, criou toda a nossa identidade, todo o nosso produto para gerar uma experiência para essa persona. Então a gente dizia muito não, né? Vinha, sei lá, comércio, vinha lucro real e tal. A gente dizia não, nosso foco é gerar a melhor experiência possível para essa persona. Uhum. E aí a gente começou com isso, né? E o praxe de sempre, que é um site, uma landing page e tráfego. Entendi. Tráfego, o cara entra, a gente ajuda o cara a emitir uma nota fiscal, garantir a melhor experiência possível para ele recomendar a gente no médio e longo prazo. Entendi. Então, a primeira nota fiscal do sistema demorou uns 3 dias para ser emitida, né? Não era nem, a Rita ainda nem estava no projeto ainda. Era uma soft house na época. Uhum. Ficou uns 6 meses com a gente. Depois a Rita entrou, reformulou todo o sistema, toda a arquitetura. A gente fez outro sistema, na verdade. Entendi. E aí ela já montou o sistema já de forma para escalar mesmo, né? Hoje ele tem infraestrutura para segurar, né? Muito tráfego, né? Então foi isso. Tá. Esse início. E qual foi, né, no começo, qual foi ali o obstáculo que vocês enfrentaram? Cara, que foi um desafio assim que na época você achou que era muito foda, mas vocês conseguiram passar e hoje se tornar o que vocês são hoje, uma contabilidade digital, Uhum. já com mais de 1.600 clientes na base de vocês, já atendendo. Qual foi ali aquele obstáculo que vocês passaram, que vocês acharam bem foda ali no começo ali? Teve vários, né? Primeiro a questão do regulador, o Conselho de Contabilidade. O Conselho de Contabilidade ele é importante, Uhum. né, para a indústria, né, para o mercado. Só que ao longo do tempo ele criou algumas políticas para preservar a classe contábil, né, para resguardar e, enfim, trazer ali uma certa equidade entre os profissionais e melhorar ali a qualidade de serviços e tal. Mas algumas das políticas acabaram deixando os contadores ali em estado de conforto. Uhum. Né? Então, por exemplo, tabela de preço. Sim. Tabela de preço, cara, na economia de livre mercado não existe tabela de preço, entendeu? Que determina o mercado. Então, quando você determina que um contador tem que cobrar no mínimo um salário mínimo, ou meio salário mínimo, você já está sufocando um empresário que está começando ali, entendeu? Eu lembro quando eu abri a primeira startup, em 2008, eu pedi demissão da empresa que eu estava, que era o Grupo Etos Queiroz. Uhum. Peguei minha rescisão, tudo, uma grana que eu tinha e tal, investi na startup. Só que assim, beleza, vamos abrir o CNPJ para... que a gente ganhou a subvenção, tinha que abrir o CNPJ e beleza. Para abrir o CNPJ, sei lá, na época eu paguei coisa de uns R$2.000 para abrir o CNPJ. Né? Em 2008, coisa de 4, 5 mil hoje, velho. Tipo assim. Aí eu tinha que pagar um salário mínimo de contador. Aí foi abrir, eu não podia abrir no meu apartamento. Eu tinha que ter uma loja, um escritório físico, aí lá vai eu atrás para alugar o escritório físico, não sei o quê. Sei que na época eu comecei com custo, com contabilidade, certificado, tinha que comprar talão de emissão de nota, tinha que pagar aluguel de sala, porque não tinha cowork na época. Uhum. Eu comecei com custo de R$2.000, R$2.500, entendeu? Bem alto já. Né? Se eu fosse startar um projeto hoje,
Eu ia contratar uma contabilidade online, colocar meu endereço fiscal na minha residência, no co-work, ia ter um custo operacional de R$200, 300 por mês. Olha a diferença de 200, 300 para 2, 3 mil reais. Então, em 6 meses eu já tinha consumido 20, 30 mil, coisa de 50, 60 hoje, assim, sabe? Só pela burocracia, que eu nem usava a sala e tal. E assim, isso se deve muito a essa questão de você querer proteger demais uma classe, sabe? Quando você protege, é igual você vai criar menino, né? Se você mima demais o menino, o teu filho, eu tenho uma filha. Se você protege demais, lá na frente ele vai sofrer, né? Ele não vai conseguir... um Nutella no futuro. Exatamente. Sem decisão, sem atitude, porque sempre teve tudo. Porque com essa proteção, aí com os avanços agora de tecnologia, muitos escritórios estão sofrendo. Exato. E se ele não for atrás... Exato. Uma hora, aí ele fica culpando... essas contabilidades online, que bota o preço lá embaixo, não melhora a operação, não sabe também quais são os seus custos, essas coisas. Se o cara não tiver atenado nisso também... Eu tive muito problema com isso, né? Quase todo mês ia alguém lá pra questionar e tal. E aí, questão de tecnologia também, o governo ainda não estava muito digital, hoje tá bem diferente. Na época ainda era muito amador. API não existia de governo, hoje você já vê algumas APIs assim da Receita Federal e tal. Então, questão regulatória, de quebrar paradigmas, né, de tentar, né, ali trazer um produto mais viável, principalmente para o nosso público, que era a empresa, né, o PJ. Sem também, obviamente, denegrir a classe, algo nesse sentido, para a gente não ter problema, né? Então, esse foi os primeiros entraves que a gente teve, questão de regulatório. Segundo, foi tecnologia, né? O governo sempre muito atrasado com questões de tecnologia. Então, para a gente calcular um DAS automático, na época, era impossível, né? Então, a gente meio que gerava um relatório, tinha que acessar o ECAC, fazer o cálculo lá pelo ECAC, baixar a nota, subir manual. Né? A gente ficou um tempão dessa forma, porque a gente tentou fazer via scrap, mas quebrava e tal. O trabalho que dava, não, vamos criar processos mais claros e vamos fazer sem API. Hoje a gente faz via API, mas... Na época não, então, né, teve alguns problemas com relação a isso. Né? Então, regulatório e tecnologia. É isso. A parte comercial, né, posicionamento de mercado, marketing, a gente tinha muito já na teoria, né? Desde estudo muito sobre isso, né, desde moleque. Então, a gente tá fazendo ali direitinho e tal. Então, a gente começou, sei lá, a contabilizei do Cerrado, depois a gente vamos pegar Centro-Oeste, depois Brasil, e aí hoje a gente nem mais toca nesse assunto do Cerrado e tal. Hoje a gente já é tipo, a gente já tem de forma global também, a Estônia, tem de Portugal, tipo, dessa pegada online, né? Então a gente vai aos poucos, né? Ali, sempre dentro dessa persona, tá? Então, é isso. Legal. E assim, hoje o diferencial de vocês é a tecnologia. Vocês têm o próprio sistema de vocês, mas lá no começo, quando é que vocês começaram realmente a investir assim pesado na tecnologia? Porque vocês têm desenvolvedores próprios, né? Sim. Quando é que vocês começaram mesmo de fato? Porque no começo vocês estavam ali, pelo que eu entendi, fazia um pouco mais manual, utilizava, né? Os processos eram mais certinhos, claros, mas era o processo mais manual, né? Sim. Mas depois, quando é que vocês começaram mesmo de fato a ir para esse lado de tecnologia, investir dentro de casa, na própria tecnologia de vocês e escalar o produto de vocês, que é a contabilidade? Porque hoje escalar a contabilidade é um pouco complicado, né? Sim. Mas como é que vocês fizeram isso? Foi caixa de produto, né? Tem uma metodologia que é a Growth Patch, se não me engano, que é do pessoal da Atração Online. É bom, quem gosta de
marketing e tal. Os caras são da velha guarda, mas são muito bons. E, e ele fala o seguinte, ó, antes de tu pensar, tem muita gente que fala, né? A gente atende contador, né? Os contadores perguntam, ó, como é que eu escalo meu negócio, né? Como é que eu traciono meu negócio e tal. Mas assim, antes deles perguntarem isso, ele tem que perguntar, pô, como é que tá meu produto? Como é que tá a satisfação dos meus clientes, né? Meu NPS, né? Uhum. Porque se você tracionar, se você quiser escalar sem um produto estar encaixado antes, você vai se queimar, entendeu? No mercado. Então, primeiro você tem que encaixar. Então, a gente começou a pensar em tecnologia depois que a gente encaixou o produto, que é o que a metodologia explica. Você tem um mercado, nesse mercado você tem nichos, você tem personas, né? Você tem um mercado de 20 milhões de CNPJs hoje no Brasil, 22 milhões. Desses 22 milhões, sei lá, 15 é MEI. Então, tipo, MEI a gente não a gente atende, mas Não é o foco, né? não é o foco. Aí tem as empresas tradicionais, com funcionários e tal, não sei o que, e tem as empresas, eu empresas. Sei lá, sobram uns 3, 4 milhões aí. Uhum. Beleza, como é que a gente gera a melhor experiência possível para esse cara? Então, vamos lá, vamos desenvolver um produto, um MVP no produto, um protótipo, digamos assim, para satisfazer aquela necessidade daquela persona. Então a persona entra, não tem tração, não tem escala, simplesmente joga ele ali para dentro da base, a gente fecha um acordo, ele começa a pagar, se torna cliente, a gente entrega valor. Então, o que entrega valor para ele, o que ele enxerga de valor nos nossos processos, nos nossos produtos, o que não faz sentido para ele e tal, então vai modulando, então encaixamos o produto, isso demora alguns meses, né? Uhum. Encaixou o produto, aí beleza, agora vamos pensar em escala, né? Como é que eu escalo? Aí tem um livro muito bom que é o Traction, é do cara que fundou um buscador, esqueci o nome, é o DuckDuckGo, um negócio assim, um buscador que é concorrente do Google. Do Google. Coitado, cara. Aquele lá que é tipo um patinho, né? O duplo, eu sei qual é. Pois é, esse Uhum. cara aí tem 1% do mercado global, mas ele fatura pra caramba. E ele pega muita gente que tá nessa área de tecnologia porque é um buscador que não fica, não tem rastro, não tem essas coisas. Exatamente, essa é a proposta dele. A proposta dele é um pouco Isso. mais diferente do Google ali. Exato. E o cara é muito bom. Ele lançou esse livro e tal, e é os 19 canais de tração. E aí pronto, eu tenho um produto encaixado. Agora, como é que eu chego nesses 2, 3 milhões de empresas? Então, aí você vai testando os canais de aquisição. Você vai testando um por um. E isso demora meses também, é bem desgastante. A gente fez isso. E aí você testa aprende. E aí, no final das contas, vai ficar ali 2 ou 3 que vai ser seu pareto, assim, vai representar 80% dos leads que entram. Então a gente escolheu ali 3 dos principais canais que a gente testou e tacamos um pau ali em cima daqueles canais. Mas depois da persona identificada, depois do produto encaixado e depois de testar os canais. E aí, naturalmente, né, você precisa de tecnologia para poder escalar, senão não... Tecnologia e processo, principalmente processo. Uhum. Tecnologia ela é o back-end, né? E aí, né, processo a gente desde o início a gente usa muito PDCA, né? Lá na época do Edson Queiroz a gente era treinado pela galera da NDG, que era o Falcone, ele que treinava a galera, o cara absurdo, né? Era o guru dos processos da Ambev, americanos, né? Ele não tá mais nas americanas, mas na época ele formulou muitos processos da Ambev. E aí a galera da indústria de bebida copiou muita coisa da Ambev, e uma das que a galera percebeu é que a NDG estava por trás dos processos. E o que estava por trás da metodologia de processo da NDG, do Falcone, era o método PDCA. Não dá para rodar PDCA numa startup
né, que tem, sei lá, 5, 6 pessoas, né? Mas você já pode iniciar com uma visão, né, no seu DNA já pensado em processos, em rodar PDCA. Então, a gente tem a cultura e é difícil manter isso, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo batendo na tecla e tal, de você identificar. Se você não tem um problema, você arruma um problema, né? Então hoje a gente tem uma meta lá que a gente tem que bater e a gente tem uma realidade hoje, então a diferença de meta e realidade é um desvio. Então a gente tem um problema, sei lá, de 1 milhão, um exemplo. Aí você pega esse problema de 1 milhão, você sai dividindo em vários pequenos problemas e sai distribuindo para as equipes, sai rodando PDCA. Você não atingiu aquele objetivo, aí você tenta ali identificar a causa raiz daquele problema. O que está causando aquele desvio? Então aí a gente, desde cedo, processo, né? Dentro da persona e tal. E aí, beleza, foi só depois que veio tecnologia. A tecnologia veio depois. Depois, né? No nosso caso foi depois, né? Obviamente que vai ter casos aí que a tecnologia vem antes, né? Mas por quê? Quando ela vem depois, você já molda ela de acordo com os problemas que estão acontecendo, de acordo com os processos que tu precisa, de acordo com a persona, né? Com as experiências positivas e negativas da tua persona. Então, você já vai criando, desenvolvendo, codando dentro daquela necessidade. Então você economiza muita energia, tempo. Né? Então é isso aí. Porque eu não sei se... Acho que talvez a ansiedade, né? Que as pessoas têm de ter logo a tecnologia, querer logo crescer. Então foca primeiro na tecnologia e esquece dos processos. Exato. Então se os processos não estiverem bem mapeados, né? Acaba que a tecnologia você vai criando e não vai ter ali sentido muitas vezes, né? Mas beleza, legal como é que foi feita como é que foi o passo a passo que vocês fizeram até ter, vocês investirem mesmo de fato na tecnologia. Mas eu queria perguntar para você, assim, na sua visão, desde que vocês começaram, sobre o setor contábil, né? O que vocês viram que desde o início onde vocês começaram e hoje como é que foi, quais foram as mudanças que você sentiu nesse setor contábil, né? Na contabilidade ali? O que você acha que mudou mais? O que melhorou? O que piorou? Setor de contabilidade, desde da reforma tributária, que trouxe mais segurança jurídica para o mercado, né? Porque ainda existia uma insegurança jurídica com esse modelo PJ, né? Terceirização de uma atividade fim, de um profissional-chave, digamos assim. Depois que entrou a reforma trabalhista, que consolidou, então esse mercado começou a escalar bastante. Então, ainda existe um movimento muito forte da galera saindo da CLT e virando PJ. Isso não é só no Brasil, tá? Isso, a Europa é assim também. Eu falo porque a gente atende lá e por lá também tá um movimento forte. Porque, sei lá, você vai pra Alemanha, 50% de imposto de renda lá. Caramba! Então, os caras, né, naturalmente, o contribuinte vai buscar formas ali de reduzir tributo. Então, um movimento sem volta, assim, sabe? E assim, e aí as contabilidades online vieram junto com esse movimento e tal. Em 2016, 2017, os contadores enxergavam, né, como um modelo de concorrência desleal. Hoje eles já veem que é necessário. É necessário, né? Se eles não for para essa linha também. Exatamente. Se não tiver tecnologia por trás, o próprio mercado vai expulsar eles, sabe? Então hoje eles estão mais atentos, né? Hoje eles estudam mais, eles estão menos, né, acomodados e tal. A gente já percebe isso em congresso, em conversa. A galera já fala de MVP, já fala de tráfego, já fala de SEO, já fala de conteúdo. Então isso é legal, isso é bom, porque
tirando, né, a classe do estado de conforto, vai trazer várias inovações para o mercado, né, disruptivas, né? Então, sei lá, várias facilities, várias contabilizes aí vão surgir por conta desses profissionais que começaram a sair do estado de conforto. Viram que se ficar ali, né, pô, o conselho me obriga as empresas a pagar um salário mínimo, meio salário mínimo, então tá de boa se eu pegar 10, 20 empresas aqui e der certo, então vou ficar aqui confortável e tá tudo certo. Mas eles estão enxergando que não. Eles estão enxergando que a tecnologia está avançando, né, de forma assustadora, né, e se eles ficaram parados, eles vão ser engolidos. Então, é isso, eles já estão bem mais antenados. E assim, voltando um pouco mais para a transformação digital ali, da tecnologia, né, que vocês adotaram para vocês, né? Ali, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram e que vocês podem passar isso, né, como uma experiência também para outras contabilidades, né? Algo que vocês passaram ali na hora que vocês estavam criando a tecnologia de vocês, que vocês sentiram muita dificuldade, que vocês podem passar isso para outros escritórios, caso queiram adotar também, né? Sim. Essa transformação digital. Show. O principal erro, principalmente quem mexe com desenvolvimento de produto, geralmente quem vai desenvolver o produto é o empreendedor ali chave, né? O fundador, né? O sonhador. Então ele quer desenvolver o melhor produto possível. E às vezes o melhor produto pode ser o melhor produto para você, mas para o teu usuário não é. Então você tem que ter esse feeling de fazer a leitura do que é importante para o usuário, né? E usar muito Pareto, né? Assim, Pareto é assim, 80% do teu resultado está em 20% de ações ali que tu toma e tal. Então, geralmente, 20 features que tu vai fazer vai resolver 80% do teu usuário, assim, sabe? Então, é isso. Acho que o primeiro ponto, assim, para mexer com o desenvolvimento do produto e tal, é você entender ali a persona e desenvolver ali dentro de um Pareto, ali dentro de algumas prioridades, o que vai trazer mais resultado ali para ele, né? Depois, né, assim, aí vai depender, assim, depende muito de onde você quer chegar também, né? Se você quer escalar o negócio e tal, né? Enfim, com contabilidade online e tal, realmente aí você tem que ter tecnologia proprietária, de fato, né? Mas você pode ter também uma estrutura de blindagem, né? Como é que é essa questão de blindagem? Eu vou contar uma história, não sei se vai dar tempo, mas dá tempo. Tá tranquilo. Quando eu trabalhava na Skin, teve uma situação lá na região, eu trabalhava lá na Bahia. A Ambev, ela era, sei lá, tinha 60%, 70% de market share lá no varejo, na Bahia, né? E eu era, acho que, analista. E aí, assim, o que a Skin fez na época, né? Eles estudaram o mercado ali da Ambev, né? Sei lá, um bar que vendia, sei lá, 100 caixas por semana. Então vendia 90 Ambev, 10 Skin Cariotes. Tinha uma pesquisa que eles entendiam a venda ali dos bares, né? A Ambev também rodava essa pesquisa todo ano. E aí eles descobriram que a Ambev tinha feito essa mesma pesquisa e eles estavam vindo, sei lá, com 3, 4 carretas de material, de merchandise, de freezer e tal, que na época era uma estratégia deles de conquistar clientes, para ir nos clientes da Skin para dominar. Tipo assim, ó, tu tá vendendo 90 caixas de Skin e 10 Ambev. Eu entro aqui com freezer, com não sei o que, tal, não sei o que, e tu passa a vender Skol, né? Porque a Ambev é Skol, Antártica e Brahma. Então tu vai vender Antártica, que eles sempre faziam. E aí a Skin descobriu, e aí o que eles fizeram? De vez de eles trazerem, sei lá, vinha 3 carretas de caminhão de material, de vez de trazerem 6 carretas, eles eram, né, os disruptivos, né, a Skin,
Eles, não, vamos trazer uma carreta, né, de equipamento. De vez da gente atacar o cliente deles, vamos chegar nos nossos, Aham. que a gente já vende muito, e vamos fazer uma ação de blindagem. Vamos trocar o equipamento deles, vamos e tal. Quando a Ambev chegou, para tentar fazer esse trabalho de tomar os clientes, eles já estavam blindados. Então ele não conseguiu ali puxar nada, não conseguiu Pegar restar aquele cliente pra ele, né? nada. Então eles pegaram aquele material e foram investir lá no cliente deles. Aí depois a Skin veio com mais carreta e aí sim fez esse contra-ataque, assim, né? Eu tinha, velho, tipo, uns 20 anos na época e eu vi aquele movimento e disse, caralho, velho, que massa isso aqui, sabe? Então, Uhum. foi quando eu comecei a estudar sobre mercado, gestão, essas coisas, sabe? Estratégia e tal. Eu gosto muito de guerra, essas coisas. Legal. Então, a mesma coisa é o contador, Uhum. né? Então, de vez de ele, sei lá, querer escalar e tal, ele pode simplesmente pegar os clientes deles que tem um perfil para poder dar um churn, né? Pô, esse cara tem perfil para ir para um online. De vez de ele deixar isso acontecer, ele tem um produto aonde ele antes disso acontecer, você fala, cara, ó, eu vou te jogar para o modelo online, porque eu vi que você tem um perfil e o modelo online funciona dessa e dessa forma e o ticket é esse. Faz sentido para você? Então você já blinda o cara, né? De vez de você tá ali, sei lá, cobrando um high ticket dele Uhum. e mais cedo ou mais tarde ele vai sair. Ele vai Então, de sair. vez de tu receber, sei lá, um salário dele por um ano, é melhor receber, sei lá, né, 300, 400 reais eternamente. Concorda? Sim. Né? Aí, mas você ajustando o modelo, né? Então, Tem que ajustar a operação também, né? Não ajustando a adianta. operação e tal. De Senão vez de você emitir nota para cliente, bota ele para emitir e tal, não sei o quê. Enfim, de acordo com a persona, né? Uhum. Então você pode usar a tecnologia não para escalar, mas para blindar, para tu proteger a tua base, né? Como a Skin fez, né? Então isso é bem mais barato, é bem menos estressante, Uhum. né? E tu consegue segurar esses teus clientes aí. Legal, uma boa estratégia. Muito bom. Sim. E agora, né, já que vocês estão nessa. Vocês estão com quantos anos mesmo de empresa? De startup? 2018, 2018, 6 anos, 6 anos. 6 anos, né? Com Isso. a Facilite. Tá, hoje vocês já atingiram aí uma marca de mais de 1.600 clientes, né? Uhum. E aí, quais são os próximos passos agora, né? O que tá aí pela frente? O que vocês estão planejando? Se puder contar um pouco, né? Quais são ali o que vocês estão planejando para ter mais resultado, crescer mais, ou atingir outros tipos de cliente também, aumentar a base de vocês? Show. Boa, excelente pergunta. Então, hoje a gente tá com foco nessa persona, que a gente acredita que ainda tem muito mercado, tem uns 3, 4 milhões de empresas, então pô, ainda tem muito caminho. A tecnologia que a gente tem e o modelo, né, do TouchTech, né, ele faz muito sentido para clientes fora do Brasil, né? Então, em 2022 a gente começou a estudar, né, a gente levar o nosso modelo para outros mercados, por conta que, primeiro, o Brasil ele vem aumentando a carga tributária, isso vem preocupando o setor privado. Desculpa. E aí, a gente analisando, não, vamos buscar uma estratégia que a gente chama aqui de Profit Shift, que é encontrar uma região, um país que não esteja na lista negra ali de paraíso fiscal, né? Sei lá, que não seja um Panamá da vida, mas que esteja próximo, mas que ainda não é. E a gente vai vender ali o modelo ali de contabilidade para aquele país. Então a gente estudou vários, né? Irlanda, Holanda, e hoje a gente atua vendendo a contabilidade da Estônia. A Estônia é o país mais liberal da União Europeia. É o que tem menos carga tributária, é o que tem mais segurança jurídica, tributária. O código tributário da Estônia tem, sei lá, 200 páginas o PDF.
você aprende um final de semana. O modelo, né? Ah, bom demais, então. Brasil sem chance. Até hoje eu não sei. Ah, Acho que Brasil você ninguém pode, sabe. Brasil você pode estudar, ainda tem interpretação. Isso, exato. A Estônia não, é preto no branco e tal. Os caras têm uma influência forte ali da Alemanha, né? Aham. Por isso que eles saíram da Rússia, eles eram anexados à Rússia, então eles brigaram e eles têm essa bandeira do liberalismo, né? Uhum. E aí a gente vende hoje a contabilidade na Estônia. Então a gente tem, né, clientes que estão na União Europeia, precisam prestar serviços para empresas na União Europeia ou na América do Norte e tal, mas não podem ou não querem abrir empresa no seu país, porque, sei lá, carga tributária. Uhum. E aí eles abrem lá com a gente lá. Então a gente está já há 2 anos com o projeto. Mesma história que a gente contou aqui, né? A gente está em caixa de produto, desenvolvimento da tecnologia por trás e tal. Não estamos pensando em escala, só em entrega de valor para o Uhum. usuário. Então a gente tá no começo ali. Então daqui, sei lá, 10, 20 anos a gente se enxerga vendendo esse modelo aqui da tecnologia com atendimento humano, com relacionamento para para a União Europeia, né? Para a Europa. Então, essa é a nossa fase hoje. E aí, Brasil, a gente tem a tecnologia, né, de automação, de experiência do usuário, que a gente tentou vender para contador ali em 2020, 19, 20. A gente, vamos disponibilizar a tecnologia para o contador e tal, não sei o que. Na época, não deu certo, né? A gente tentou, né, por N fatores. Acredito também a tecnologia ainda não estava pronta. Também tinha a questão do contador também ainda não enxergar a contabilidade online como um problema, né? E não como solução. Então, enfim, aí a gente descontinuou o projeto. Uhum. E agora, recentemente, a gente está reativando o projeto com parceria, né? Parceria. Essa parceria é comigo, tá? E faltava isso, né? Porque o que acontece? Por exemplo, se a gente vai para a AWS, exemplo, a AWS a gente usa o sistema deles, né? A AWS é um sistema extremamente complexo de usar. E ele tem tudo lá. E aí o que a galera do mercado fez? De vez de você ter um dev só para estar ali codando ali e fazendo as integrações com a AWS, eu vou contratar uma empresa que já faz isso, que por exemplo, existe hoje a Heroku. A Heroku, sim. Né? Então, você seria tipo a Heroku, né? Que vai garantir essa integração. Né? Sim. Então, esse é o nosso projeto, né, Matheus? E de forma que, de novo, para garantir a melhor experiência para o contador, porque aí sim o contador, com o sistema dele integrado, sei lá, domínio, que estou da vida, integrado usando a Heroku com o nosso sistema, a experiência tanto para o usuário dele como para ele próprio, né, para o time e tal, vai ser outra. Né? Então, isso é bom porque ele vai se encaixar naquela fala que você falou de colocar a contabilidade, ela vê o seu perfil ali de cliente, para ela blindar o seu cliente. Exato. Então essa é uma forma, né, essa parceria, é uma forma ali também de blindar o cliente, né, da contabilidade digital também. Exato. Então achei bem bacana, foi até um convite, né, de a gente pegar a tecnologia da Facilite, e para vocês também que não... Para quem não me conhece também, eu tenho uma empresa que é focada em automação de processos contábeis. Então, minha base é escritório de contabilidade. Então, eu ajudo os escritórios a ter tecnologia, né? A automatizar seus processos, a melhorar. Então, pegar a tecnologia da Facilite e eu fazer essa integração, né, com o sistema ali que o escritório contábil possui, né? Sendo domínio, Questor, Dexon, Alterdata, Atenas, então fazer isso, então assim, a gente realmente ser o parceiro ali dos escritórios para eles blindarem os clientes deles, né, usando a tecnologia que já está rodando e está bem
Show. bem estruturada, né? Tá bem estruturado. E fazendo até um mexão pro Matheus. Matheus faz esse trabalho pra gente lá e tá dando bastante resultado. É algo que vai ser inevitável, assim, pro futuro, porque como a gente falou, né? Vai ter que ter tecnologia, tem que ter tecnologia, não tem como imaginar a contabilidade sem tecnologia daqui, né, nos próximos anos. E para poder ter tecnologia, você tem que integrar, você tem que fazer, né, Isso. todos os movimentos, as implementações para poder o negócio rodar. Então, o trabalho é super importante para isso, né, para fomentar isso. E como a gente vive no Brasil, né, então muita coisa muda, muito inconstante, então sempre vai ter que ter esse trabalho de ajuste de dados, né, de alinhamento de dados, né. Então é isso, acho que a nossa fase hoje está em, né, fomentar o nosso modelo, né, aqui no Brasil e levar isso lá para fora e junto contigo, né, trazer essa estrutura, né, essa infraestrutura para o contador, porque como a gente reforçou, né, cada vez mais vai se precisar de tecnologia. Então, precisando de tecnologia, quem não entrar vai ser engolido aí pelo mercado aí, né? Hoje, até o que eu escuto muito tem muito escritório ainda que é tradicional, né? E que precisa realmente de tecnologia. Só que tem uns que ainda são resistentes. Mas isso também, essa resistência também é porque já tem bastante ferramenta no mercado. Sim. Que hoje não está entregando. Então, muitos, eles se blindam para não receber isso. Então, acho que vindo um pouco da gente, e já é um sistema que está dando certo, né? Já está sendo utilizado por uma contabilidade digital, e pegar isso e colocar isso para as outras contabilidades, então é algo que já está funcionando, né? Então, vai dar certo. O que acontece hoje é porque o contador, ele tem várias microferramentas, né? Então, você tem um sistema ali para enviar nota fiscal, tem um outro sistema para puxar notas de compra, tem outro sistema ali para fazer contábil, aí tem sistema ali de folha de pagamento, então vira uma gambiarra, né? Com a reforma tributária, tanto que teve uma entrevista, acho que foi a galera da Fox,